Saudações a todos! Vamos buscar hoje para nossa reflexão no livro Alerta, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Ela desenvolve o tema apatia, que é uma situação muito preocupante quando nos deixamos levar por um estado de falta de ânimo, sem atitude, sem motivação, tornando-nos muitas vezes apáticos. E ela nos coloca: se a atitude violenta, precipitada, pode levar a desastres de consequências lamentáveis, a apatia é sempre fator de desconcerto e atraso na máquina do progresso. Então, aqui ela nos alerta que, se a precipitação é um grande problema, também a apatia, que é a falta do movimento, a falta da ação, é um grande atraso. Quase sempre a apatia tem origem no programa kármico do espírito em prova. É decorrência de graves aflições e erros que não foram necessariamente corrigidos pelo espírito e ressumam do imo da alma como expressão deprimente, paralisante. O apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la, porque tudo para ele se torna muito difícil, tudo para ele é uma barreira intransponível. Tudo passa a não motivá-lo, ele não se move a determinadas atitudes, não se move até a situações que seriam prazerosas. Então, mas como é dito aqui, ressumam do imo da alma, como uma expressão deprimente e paralisante, porque tira a vontade. O apático é alguém que perde a batalha antes de enfrentá-la. Encontra-se em processo de evolução com o objetivo de vencer as injunções penosas, devendo investir grandes esforços para superá-las. No estado de debilidade de forças a que se entrega e no qual se deixa paralisar, aprisionado nas teias da indolência, deve e pode romper todos os vínculos e reorganizar-se, iniciando o esforço, a princípio mentalmente, para depois tornar em ações a programática a que se deve submeter, engajando-se no compromisso reabilitador. Então, mentalmente já se deve ir determinando coisas a serem feitas, a serem buscadas, que ajudarão a sair desse estado de mornidão, desse estado apático, para depois, então, a execução das coisas que foram definidas primeiramente mentalmente, Mas é preciso que não se acomode a esse estado, é isso que ela coloca. Finalmente, facilmente aquele que padece a constrição da apatia acomoda-se à situação. Então, aqui é o ponto. Se acomoda, é a si mesmo, acaba gostando daquela indolência, Porque a preguiça é uma doença. Se nós deixarmos ela tomar conta, cada vez ela toma mais conta. A preguiça, ela vai tomando conta, e todos nós temos alguma experiência nesse sentido quando nos deixamos levar ali por uma preguiça. Percebemos que ela vai tomando conta e havendo a necessidade de uma reação. Temos que reagir, senão realmente nos deixamos levar. Então, é isso que está sendo dito. Facilmente aquele que padece a constrição da apatia acomoda-se à situação e, apesar de penosa, constitui uma forma de bem-estar que leva à inércia, ao desequilíbrio. Esse é o grande ponto. Nós nos acomodamos, nós nos amoldamos a tudo e acabamos sentindo um bem-estar naquela situação. O apático nem sempre quer mudar aquele estado, tanto que ele se deixou levar e ficou apático.
Normalmente ele vai precisar ali de muito estímulo, de uma autodeterminação para mudar esse quadro, porque ele se compraz, acaba se sentindo bem nesse estado de apatia. E ela coloca: vida é ação. Ação é movimento a ser empreendido para o bem e o progresso, de cujo esforço resultam as conquistas que impulsionam a felicidade. Então, sem esses movimentos, sem essas ações, que na verdade são ações e parte delas é o cumprimento dos nossos deveres, né? São as coisas a que temos que dar conta, que somos chamados a fazer. O não fazer nos leva a um estado de sentimento desagradável, né? Por mais que a pessoa se acomode nesse estado de apatia, dentro dela há uma angústia muito grande por estar se deixando arrastar. Elimina do teu vocabulário as frases pessimistas habituais, substituindo-as por equivalentes ideais. Então aqui ela nos aconselha, até dentro de daqueles exercícios que se faz, né? De projetar ali determinados mecanismos, que damos determinadas ordens para nós mesmos. Então ela diz: não digas não posso, não suporto mais, desisto. Porque quando nós falamos não posso, não consigo, nós já estamos definindo que esse estado não vai mudar, porque na verdade nós nem queremos que mude, porque nós já estamos definindo que não há condição. Então, não digas, não posso, não suporto mais, desisto. Faze uma mudança de paisagem mental e corrige-a por outras. Tudo posso quando quero. É verdade, tudo posso quando quero. É claro que é uma colocação que não podemos levar ali ao pé da letra, porque há coisas que nós queremos e não podemos ou não devemos, né? E outras que queremos, mas não conseguiremos. Mas dentro ali das situações naturais, normais, daquilo que nos cabe, o ponto é esse, aquilo que nos cabe, né? Naquilo que nos cabe, tudo posso quando quero. É isso, né? Suporto tudo quanto é para o meu bem. É verdade, né? Quando é para o nosso bem, nós não podemos nos preocupar tanto com aquelas situações de mais difíceis que nos chegam para que se consiga aquele resultado positivo. Então, é isso aqui. Suporto tudo quanto é para o meu bem. Por quê? Um resultado bom exige esforço. Esforço exige dedicação, trabalho, uma série de componentes ali que vai exigir de nós, né? Mas suporto tudo quanto é para o meu bem. E outra palavra que é para ser substituída, né? Prosseguirei ao preço do sacrifício para a vitória que persigo. Ou seja, aquilo que eu persigo, aquilo que eu tenho como ideal, aquilo que eu tenho como busca importante na minha vida, eu vou prosseguir com sacrifício, né? Com sacrifício para alcançar aquilo que aqui eu me propus. O homem transita pelos caminhos que elege, nos quais se compraz. A apatia é doença da alma que a todos cumpre combater com as melhores disposições. Na luta competitiva da vida terrestre, não há lugar para o apático. Receando o labor bendito ou dele fugindo, mediante mecanismos de evasão inconsciente, a criatura se deixa envenenar pela psicosfera mórbida da autopiedade, procurando inspirar compaixão antes que despertar e motivar amor, né? Então, nós não devemos desejar
que as pessoas sintam piedade por nós. Nós não devemos desejar sentir pena de nós mesmos, que é a autopiedade. Então, se há entraves nas nossas vidas, se há um sentimento altamente destrutivo, porque é paralisante, é o entrave mórbido, é a autopiedade, ou seja, pena de nós mesmos. É quando nós passamos a nos sentir coitados. Então somos coitados, a vida nos massacra, a vida pede muito de nós, não temos condição, e assim vamos, né? Nessa psicosfera mórbida que nos envenena. Então, a ordem é arejar essa psicosfera, mudando determinados gatilhos. São gatilhos que nós já temos, não posso, não consigo. São gatilhos que já vêm, porque já estamos condicionados, então exige de nós um trabalho. Assim como o condicionamento é produto de um trabalho, mesmo que inconsciente, nós vamos trabalhando determinadas ideias. Não posso, não consigo, não posso, não consigo, e assimilamos, e isso passa a fazer parte da nossa psicosfera mental, e qualquer gatilho já está lá, né? Esse clichê, essa colocação, porque já está lá registrada na nossa mente como algo que estamos sempre recorrendo, que é justamente os reflexos condicionados. Nós temos que fugir disso, substituindo, arejando a nossa mente com outras possibilidades. E fugindo de despertar no outro piedade. Né? É muito bom, como ela diz, né? Antes que despertar e motivar amor, né? Ao invés de inspirar compaixão, vamos despertar e motivar amor. Nos estados apáticos, dão-se início os processos de autoobsessão. O que é autoobsessão? Não precisa nem de um fator, de um espírito, né? Que nos obsedie. Nós mesmos nos obsediamos. Né? A apatia já leva a esse quadro. Então, nos estados apáticos, dão-se início aos processos de autoobsessão, quanto da submissão obsessiva a espíritos inconsequentes que se comprazem em explorar psíquica, emocional e organicamente os que se lhes fazem vítimas espontâneas. O que ela coloca? Nós sabemos que as obsessões, elas pegam ali, o espírito, ele trabalha as nossas fragilidades, então ele percebe ali os pontos, as dificuldades e ele acentua, ele potencializa. Então, no caso da apatia, aquele que se sente despreparado, aquele que se sente desmotivado, que pensa não posso, não consigo, não adianta, não tem jeito, eles vão trabalhar esse ponto, insuflando ideias. Você não consegue, você não tem condição, não espere nada da vida, você não tem condição, você não merece. Então vão jogando ideias que acentuam esta apatia. Isso pode acontecer. Como às vezes nem há necessidade de nenhum espírito potencializar esses sentimentos, porque nós mesmos já estamos ali presos a essas definições que nos damos. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Então, reage com vigor à urdidura da apatia, do desinteresse. Prestarmos muita atenção quando começamos a ficar desinteressados. Nada nos interessa. Nem coisas que nos interessavam não nos interessam mais, e não no sentido de crescimento, né? Crescemos ali, então coisas que nos atraíam não atraem mais positivamente. Não, não, não. Aqui coisas interessantes que realmente nos motivavam, não nos motivam mais. Observarmos essas mudanças. Porque isso caminha, né, para estados mais profundos, né, de uma depressão mais profunda.
Ora e vence o adversário sutil que em ti procura alojamento, utilizando-se de justificativas falsas, porque são todas justificativas falsas. Não tenho preparo, não consigo, ninguém se interessa pelo que eu falo, não adianta, vou me afastar mesmo, vou me fechar porque ninguém me dá atenção. Na verdade, somos nós que estamos imputando essa condição a nós mesmos. A lei do trabalho. E não nos esqueçamos, estamos sempre falando que os outros nos veem pela nossa lente, da forma como nós nos vemos, da forma como nós nos sentimos, é como os outros nos veem. Então, depois nós podemos pensar, nossa, mas ele me olha de um jeito que não percebe meus valores. Você percebe seus valores? Porque as pessoas vão nos ver pela lente que nos vemos. É o que nós exteriorizamos de nós mesmos. Somos nós. A nossa essência se exterioriza. Aquilo que somos, aquilo que sentimos, né, se exterioriza. Quem se gosta, naturalmente tem quem goste de nós, né? De si. Por quê? Porque quem se gosta já cria, né? Já cria uma situação em que as pessoas gostarão, né, de nós mesmos. Não é por outra razão que a tradição evangélica... Não, eu pulei. A lei do trabalho é impositivo das leis naturais que promovem o progresso e fomentam a vida, né? Então, nós temos ali as leis naturais e fazem parte das leis naturais que são estabelecidas por Deus, nosso Pai, a lei do trabalho. Então, a lei do trabalho é impositivo das leis naturais que promovem o progresso e fomentam a vida. Então, a lei do trabalho. Então, não admitamos que não tenhamos, e quando falamos trabalho, não é necessariamente um trabalho de remuneração, cada um está numa fase da vida, cada um está vivendo uma determinada situação, mas todos nós temos que ser úteis, né? O natural é termos o nosso trabalho, que é o sustento do nosso corpo, dependendo da idade que temos, dependendo das oportunidades que temos, né? Mas há uma fase nas nossas vidas que nós temos que ter ali, né? A colaboração, né? A colaboração para uma vida digna, né? Colaborarmos de uma forma ou de outra, né? Uma mulher pode optar por estar com seus filhos, cuidar dos seus filhos, é uma tarefa bendita, abençoada, né? E que mulheres tenham essa aptidão, né? Porque logo perceberão o bem que elas farão ali aos seus filhos, se for uma presença bem resolvida. Se a presença dessa mãe bem resolvida, como uma escolha, né? Educar os seus filhos, né? Mesmo que depois ela venha até a inserir-se num trabalho, mas ela pode optar, né? Naturalmente, sem nenhum constrangimento, pelo contrário, né? Na composição da família, se aquele parceiro tem essa condição, por que não, né? Por que não? E isso é trabalho, e de uns trabalhos de grande dignidade, né? Então, quando a gente fala que temos que a cada dia partir para o trabalho, entendamos o trabalho nas suas variadas feições, né? Bom, não é por outra razão que a tradição evangélica nos informa: ajuda-te e o céu te ajudará, conclamando-nos à luta contra a apatia e os seus sequazes, que se fazem conhecidos como... Então, quem acompanha, né, a apatia? Desencanto, depressão, cansaço e equivalentes. Então, o apático tem aqueles seguidores, né,
que lhe seguem, que é o desencanto, a depressão, o cansaço e outros equivalentes. Fiquemos com essa reflexão, que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Os Prazeres da Alma. O tema liberdade, 2 partes. A liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. François-Marie Arouet, dito Voltaire, poeta e escritor francês do século XVIII, escreveu: "O prazer pela liberdade aumenta à medida que dela se desfruta." O Criador, que nos concedeu a vida, deu-nos ao mesmo tempo a liberdade. O que levou Paulo de Tarso a proclamar: "É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão." Em Gálatas 5, versículo 1. A rigidez mental é uma das formas mais corriqueiras de atrair o sofrimento. Mudança é o mecanismo espiritual através do qual Deus assegura a evolução. Quem não evolui fica paralisado, desenvolvendo um verdadeiro entorpecimento interior. Para transformarmos a vida para melhor, temos que começar a nos mudar por dentro. E, para tanto, precisamos inicialmente desfazer os diversos conceitos equivocados que nos foram transmitidos de forma não intencional pelos nossos pais, avós, amigos, professores ou até mesmo pela literatura de diversas correntes de pensamento científico, filosófico e religioso. Talvez estejamos tão rijos intimamente que sentiremos dificuldade em dar os primeiros passos rumo à liberdade. Mas, com determinação e com o passar do tempo, tomaremos consciência cada vez mais de como é agradável e realizadora a mudança interior. Aí tudo se torna mais fácil. Quando nos desfazemos das crenças inadequadas, morre em nós tudo aquilo que é velho e passamos a reformular ou remodelar novos caminhos, dinamizando a casa mental e ampliando o universo pessoal. Quer aceitemos ou não, o mundo está progredindo. A natureza está em constante evolução e por isso temos necessidade de fazer uma constante autoobservação dos nossos valores, ideias e crenças. Existem muitas pessoas que dizem: "Meus pais sempre pensaram e agiram dessa forma, portanto eu também penso e ajo igualmente." Outros afirmam: "Minha família sempre abraçou esses conceitos. Ora, por que eu haveria de trocá-los?" É óbvio que nós não estamos aqui querendo induzir as criaturas a desprezar as memórias, os ensinos ou as experiências familiares. Mas é preciso que entendamos que o mundo progride e, em decorrência disso, muitas coisas se modificam em nossa existência. Queiramos ou não, a mudança gera sempre um desafio existencial. Mesmo que optemos por ficar estagnados à margem da estrada, isso de nada nos adianta, porque a vida está em constante movimentação, nos impulsionando de maneira natural e invariável. Ainda que não vejamos o avanço e o desenvolvimento fluírem no momento presente, estaremos todos marchando sob o influxo da divina lei do progresso. Kardec, o sistematizador dos ensinos espíritas, questiona as entidades benevolentes. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, crendo favorecê-lo, porque o veem do seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está? E os benfeitores, sob a direção do Espírito de Verdade, respondem: pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Essa foi a questão 782 do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 8, Lei do Progresso, item 2, Marcha do Progresso. O professor Rivail comenta na questão 781 de O Livro dos Espíritos que o progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está no alcance de ninguém a ela se opor. É uma força viva, que as más leis
podem retardar, mas não sufocar. Vou ler aqui a 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Seguindo com a 781A, que é do mesmo livro, do mesmo item, que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretendem deter. Lutar contra o curso da evolução é como querer segurar com as mãos as ondas do mar. A paralisação existencial dificulta a liberdade e gera tristeza. A rotina produz angústia e depressão. Por isso, todos somos convidados a nos reformular emocionalmente e a procurar novos conhecimentos filosóficos, religiosos e científicos para que possamos manter nosso equilíbrio existencial. Será que o que nós temos como verdade é a verdade mesmo? Estamos nos sentindo bem? Estamos realmente animados e felizes? De repente, podemos estar presos a determinados contextos e ainda não nos apercebemos de que precisamos modificar nosso modo de ver a vida. Necessitamos livrar-nos de hábitos antigos e indesejáveis que são a causa principal do desconforto em que vivemos. A lei do progresso é universal, mas age de forma individual em cada um de nós. Se alguns progridem mais rapidamente do que outros, é porque estão desfrutando uma nova visão, estão desenvolvendo uma imagem positiva de si mesmos e das demais pessoas. Com isso, conseguem desatar as algemas que os deixam chumbados ao solo da mesmice. A vida é um processo maravilhosamente ilimitado. Entretanto, ainda há, e não são poucos, os que enxergam a existência de forma afunilada, como se estivessem vivendo na época de Moisés ou na Idade Média. É preciso que nos ajustemos às descobertas da ciência, pois ela está inteiramente interligada com a religião. Tudo vem de Deus, inclusive o mundo científico. Liberdade é um direito natural, faz parte de nossa herança divina e para crescermos devemos usá-la sempre que necessário. Eis algumas perguntas que podemos fazer a nós mesmos, para identificarmos nossas crenças e valores, positivos ou não, e como eles afetam a nossa vida diária. Qual o grau de influência da opinião alheia sobre meus atos e atitudes? Quais crenças cooperam para meu bem-estar interior? O que me dificulta ter suficiente autonomia para tomar minhas próprias decisões? O que me impede de desfrutar uma vida plena? Por que costumo fingir para agradar os outros? Qual a razão de manter minha reputação alicerçada em um modelo exemplar? Meus conceitos facilitam a autoconfiança? Na realidade, o livre-arbítrio, liberdade de agir e de pensar, nos concede o poder de mudar nossas ideias, nossos modelos, concepções ou pensamentos, e de optar por crenças mais apropriadas ou favoráveis ao desenvolvimento de uma nova concepção do universo interior e exterior. A liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. Eu destacaria aqui essas perguntas que ele acabou de fazer. Eu acho que a gente precisa refletir em cada uma. Qual o grau de influência da opinião alheia sobre os meus atos e atitudes? Quais crenças cooperam para o meu bem-estar interior? O que me dificulta ter suficiente autonomia para tomar as minhas próprias decisões? O que me impede de desfrutar uma vida plena? Porque costumo fingir para agradar aos outros? A razão de manter minha reputação alicerçada em um modelo exemplar. Meus conceitos facilitam a autoconfiança? Aqui temos material para uma reflexão de muitos dias. Segunda parte. Para estar em plena liberdade, precisamos nos soltar, fluir pelos ritmos da vida. Muitas vezes é no ato de perder que encontramos a razão da própria existência. A liberdade é na ciência, a experimentação e o raciocínio. Na filosofia, o bom senso e a sensatez. Na religião,
o discernimento e a naturalidade. Na arte, a originalidade e a inspiração. Na sociedade, a igualdade e a solidariedade. O estado de liberdade da criatura é proporcional ao seu grau de amadurecimento espiritual. O indivíduo liberto, mais que ideias ou ideais, escolhe os autênticos valores da alma porque reconhece que estes orientam sua vida com lucidez, discernimento e ânimo. Possui uma excelente sociabilidade, produto de sua maturidade interior, manifestada na família, no trabalho, nos grupos de amizade e de atividade religiosa, enfim, em todos os setores da sua vida comunitária. Considera e valoriza as orientações ou sugestões dos outros, cônjuges, pais, filhos, amigos, educadores, companheiros, etc., porque acredita que eles podem iluminar suas opções existenciais. Mas nem por isso perde a autonomia de agir e pensar livremente. Sempre pondera e nunca julga de modo precipitado as experiências alheias. Antes, as observa e as confronta com as suas, e se por fim as assimila ou as rechaça, total ou parcialmente. Vou reler aqui. Antes as observa e as confronta com as suas, e por fim as assimila ou as rechaça total ou parcialmente. Quem é livre desfruta uma atmosfera fluídica que facilita um progressivo desenvolvimento espiritual. Não se considera indefeso, mas sim companheiro de viagem de outros seres humanos, pois sabe que a qualquer momento poderá refazer as cláusulas do contrato de sua existência. Allan Kardec indagou em O Livro dos Espíritos: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? E o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? E os informantes da vida maior deram respectivamente os seguintes esclarecimentos: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E há liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. E aqui foram as questões 843, o homem tem livre-arbítrio nos seus atos. 844, o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento. Isso é do livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade. Item 5, livre-arbítrio. Ao longo da história, a liberdade de expressão sempre foi e será a condição essencial encontrada na estrutura psicológica de todos os homens sábios e livres. Esses indivíduos aliaram o livre-arbítrio à reflexão, a fim de escolherem decisões, palavras ou atos que não ultrapassassem os seus direitos ou os dos outros. Uma das maiores batalhas que temos que enfrentar é a de abrir mão da compulsão de estar constantemente desconfiado de tudo e de todos. Para estar em plena liberdade, precisamos nos soltar, fluir pelos ritmos da vida. Muitas vezes é no ato de perder que encontramos a razão da própria existência. No exercício do livre-arbítrio, será sempre bem-vinda a legitimidade da inquirição ou indagação, pois a dúvida saudável mantém nossa casa mental na prática constante da atividade intelectual ativa e criativa, enquanto a certeza absoluta pode nos levar a atitudes atrevidas e insolentes. A circunspecção, atitude de quem olha cuidadosamente todos os aspectos por que se apresenta uma questão ou fato, deve vir sempre acompanhada de prudência e ponderação. Existe uma enorme diferença entre circunspecção e receio incoerente, entre incredulidade patológica e suspeita lógica. O verbo suspeitar provém do latim suspectare, que tem como variável suspicere, que significa olhar o lado de baixo ou olhar por baixo. O que vive em suspeita, ao contrário do livre, não está olhando a realidade das coisas, mas supondo o que possa existir,
por detrás dos fatos, acontecimentos e atitudes das pessoas. O desconfiado compulsivo está sempre preocupado em não ser enganado ou roubado, enquanto o liberto sabe que nada nem ninguém podem extinguir ou se apropriar de suas conquistas pessoais. Os indivíduos que alcançaram o estado de liberdade vivem no equilíbrio, porquanto não acreditam em tudo nem desconfiam de tudo. Fazem parte do rol das criaturas centradas. Diferenciam o que existe de real e verdadeiro e não ficam imaginando males ilusórios ou sem fundamento. Vou destacar aqui a frase: quem é livre desfruta uma atmosfera fluídica que facilita um progressivo desenvolvimento espiritual. Eu vou completar esse tema com uma página do livro Homem Integral, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, capítulo 6, Liberdade. As pressões constantes, geradoras de medo, não raro extrapolam em forma de violência propondo a liberdade. Sentindo-se coarctado nos movimentos, o animal reage à prisão e debate-se até a exaustão na tentativa de libertar-se. Da mesma forma, o homem, sofrendo limites, aspira pela amplidão de horizontes e luta pela sua independência. É perfeitamente normal o empenho do cidadão em favor da sua libertação total. Passo esse valioso na conquista de si mesmo. Todavia, pouco esclarecido e vitimado pelas compressões que o alucinam, utiliza-se dos instrumentos da rebeldia, desencadeando lutas e violência para lograr o que aspira como condição fundamental de felicidade. A violência, porém, jamais oferece a liberdade real. Arranca o indivíduo da opressão política, arrebenta-lhe as injunções caóticas impostas pela sociedade injusta, favorece-o com terras e objetos, salários e haveres. Isso, porém, não é liberdade no seu sentido profundo. São conquistas de natureza diferente nas áreas das necessidades dos grupos e aglomerados humanos, longe de ser a meta da plenitude, talvez constituindo o meio que faculte a realização do próximo passo, que é o do autodescobrimento. A violência retém, porém não doa, já que sempre abre perspectivas para futuros embates sob a ação de maiores crueldades. As guerras que se sucedem apoiam-se nos tratados de paz mal formulados, quando a violência selou com sujeição o destino da nação ou do povo submetido. O instinto de rebeldia faz parte da psique humana. A criança que se obstina usando a negativa afirma a sua identidade, exteriorizando o anseio inconsciente de ser livre. Porque carece de responsabilidade, não pode entender o que tal significa. Somente mediante a responsabilidade o homem se liberta, sem tornar-se libertino ou insensato. A sociedade que fala em nome das pessoas de sucesso estabelece que a liberdade é o direito de fazer o que a cada qual apraz, sem dar-se conta de que essa liberação da vontade termina por interditar o direito dos outros, fomentando as lutas individuais dos que se sentem impedidos, espocando nas violências de grupos e classes cujos direitos se encontram dilapidados. Se cada indivíduo agir conforme achar melhor, considerando-se liberado, essa atitude trabalha em favor da anarquia, responsável por desmandos sem limites. Em nome da liberdade, atuam desonestamente os vendedores das paixões ignóbeis, que espalham o bafio criminoso das mercadorias do prazer e da loucura. A denominada liberação sexual, sem a correspondente maturidade emocional e dignidade espiritual, rebaixou as fontes genésicas a ambiente venenoso no qual as expressões aberrantes assumem cidadania, inspirando os comportamentos alienados e favorecendo a contaminação das enfermidades degenerativas e destruidoras da existência corporal. Ao mesmo tempo, faculta o aborto delituoso, a promiscuidade moral, reconduzindo o homem a um estágio de primarismo dantes não vivenciado. A liberdade de expressão, aos emocionalmente desajustados, tem permitido que a morbidez e o choque se revelem com mais naturalidade do que a cultura e a educação,
por enxamearem mais os aventureiros com as exceções compreensíveis do que os indivíduos conscientes e responsáveis. A liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores que devem aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quanto nela existe. A agressão ecológica em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida demonstra que o homem, em nome de sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. Vamos ficar por aqui. Uma boa semana a todos.